Você já sentiu que fazia parte de uma família, mas, na verdade, só era lembrado quando alguém precisava de você? Eu descobri isso da forma mais cruel possível. No dia da formatura da minha própria irmã, fui barrada na entrada. Naquele momento, pensei que fosse um erro. Alguns minutos depois, percebi que não era um erro. Era uma escolha. E foi exatamente naquela noite que eu tomei uma decisão silenciosa, uma decisão que mudaria a vida de todos eles. Meu nome é Evelyn. Tenho pouco mais de 30 anos e levo uma vida simples. Trabalho em um escritório administrativo, pago minhas contas em dia e moro sozinha em um apartamento pequeno, mas tranquilo. Não é um lugar luxuoso. Porém, sempre foi suficiente para mim. Durante muitos anos, aprendi a colocar as necessidades dos outros acima das minhas. Cresci acreditando que isso era sinal de amor, de maturidade e de responsabilidade. Sempre fui a filha que não reclamava. A irmã que resolvia problemas. A pessoa que dizia sim, mesmo quando queria dizer não. Tudo mudou quando minha irmã mais nova, Jéssica, nasceu. Antes dela, meus pais diziam que eu era inteligente e responsável. Depois que ela chegou, essas mesmas qualidades passaram a significar outra coisa. Significavam que eu deveria esperar. Que eu precisava entender. Que era minha obrigação ceder sempre que fosse necessário. Jéssica precisava de atenção. Jéssica precisava de apoio. Jéssica precisava de oportunidades. E, de alguma forma, eu sempre acabava pagando essa conta. Quando ela entrou na faculdade, ninguém me pediu dinheiro diretamente. Eles eram mais sutis do que isso. Minha mãe dizia que Jéssica tinha muito talento. Meu pai comentava que eu administrava bem minhas finanças. Depois vinham frases como: ela tem muita sorte por ter uma irmã como você. Ou: é só por um tempo. E eu acreditava. Passei a pagar parte do aluguel dela. Cobri algumas contas. Sempre que surgia uma dificuldade, eu ajudava. Nunca fiz isso esperando reconhecimento. Apenas pensava que era isso que uma irmã fazia. Curiosamente, quanto mais eu ajudava, menos pareciam notar meus esforços. Jéssica nunca agradecia. Meus pais elogiavam a independência dela, enquanto me enviavam mensagens lembrando dos próximos pagamentos. Com o tempo, parei de esperar qualquer demonstração de carinho. Apenas continuei fazendo o que sempre fazia. As únicas pessoas que realmente perguntavam como eu estava eram meus avós. Eles telefonavam sem motivo. Perguntavam sobre meu trabalho. Queriam saber se eu estava feliz. Diziam que tinham orgulho de mim. Pareciam pequenos gestos. Mas, para mim, significavam muito mais do que imaginavam. Então chegou o dia da formatura de Jéssica. Ninguém me enviou um convite. Também ninguém disse que eu não deveria ir. Vi as fotos da decoração no grupo da família e imaginei que minha presença fosse algo natural. Afinal, eu era a irmã dela. Escolhi uma roupa simples. Não queria chamar atenção. Só queria estar presente naquele momento importante. Quando cheguei à casa onde aconteceria a comemoração, vi carros estacionados por toda a rua. Havia música, balões e muitas pessoas entrando com presentes e sorrisos no rosto. Respirei fundo. Sorri. E caminhei até o portão. Antes que eu pudesse entrar, um segurança deu um passo à frente. Com educação, perguntou meu nome. Ele olhou uma lista presa em uma prancheta. Passou o dedo por cada linha. Olhou novamente. Depois levantou os olhos e disse, calmamente: desculpe. Seu nome não está na lista de convidados. Naquele instante, eu ainda sorri. Tinha certeza de que tudo seria resolvido em poucos segundos. Eu ainda não fazia ideia de que aquele portão seria o lugar onde minha vida começaria a mudar completamente. Fiquei parada por alguns segundos, tentando entender o que estava acontecendo. Olhei para o segurança e sorri outra vez. Acho que houve algum engano. Eu sou a irmã da Jéssica. Ele permaneceu educado. Não discutiu. Apenas pegou o rádio e chamou alguém da casa. Enquanto esperava, observei os convidados entrando normalmente. Alguns carregavam presentes.
Outros conversavam e riam. Ninguém parecia perceber que eu estava do lado de fora, parada como uma desconhecida. Alguns minutos depois, a porta se abriu. Jéssica apareceu usando a beca da formatura. O cabelo estava impecável, o sorriso perfeito para as fotos. Quando a vi caminhando em minha direção, senti um pequeno alívio. Pensei que ela resolveria tudo rapidamente. Mas bastou um olhar para perceber que eu estava completamente enganada. Ela me encarou sem surpresa. Sem carinho. Sem qualquer sinal de felicidade por me ver. Parecia apenas incomodada. O segurança repetiu meu nome. Jéssica soltou uma pequena risada. Depois disse, alto bastante para que as pessoas ao redor também escutassem: "Este lugar não é para perdedores." O silêncio durou apenas um segundo. Logo depois, algumas pessoas riram. Minha mãe sorriu discretamente, como se aquilo fosse apenas uma brincadeira. Meu pai desviou os olhos, evitando qualquer confronto. Nenhum deles disse meu nome. Nenhum deles pediu que eu entrasse. Naquele instante, algo mudou dentro de mim. Não foi raiva. Foi pior. Foi a certeza de que aquilo não era um acidente. Meu pai respirou fundo e comentou, com um sorriso desconfortável: "Achei que você tivesse entendido." Entendido? Entendido o quê? Que eu servia apenas para pagar contas? Que eu era útil? Mas não fazia parte da família? Que meu lugar era sempre do lado de fora? Olhei mais uma vez para Jéssica. Ela já estava voltando para a festa, como se aquela conversa tivesse terminado antes mesmo de começar. Poderia ter lembrado a todos que durante anos ajudei a pagar o aluguel dela. Poderia ter falado das contas que cobri. Dos sacrifícios que fiz. Mas permaneci em silêncio. Apenas virei as costas. Caminhei lentamente até meu carro. As risadas continuavam vindo da festa enquanto eu fechava a porta e me sentava atrás do volante. Não chorei. Também não senti vontade de gritar. Fiquei olhando para a rua por alguns minutos. Foi naquele silêncio que compreendi algo que vinha ignorando havia muitos anos. Eles nunca tinham me tratado daquela forma por engano. Sempre foi assim. Naquela noite, apenas deixaram de esconder. Quando cheguei ao meu apartamento, tudo continuava exatamente igual. O sofá antigo. O aquecedor no canto da sala. As cartas acumuladas sobre a mesa. Era um lugar simples. Mas, pela primeira vez, parecia o único espaço onde eu realmente podia respirar. Sentei na cama ainda vestindo a roupa que havia escolhido com tanto cuidado. Então meu telefone vibrou. Era o grupo da família. Fotos da festa. Jéssica sorrindo. Meus pais comemorando. Comentários felizes. Como se eu nunca tivesse existido. Fechei o aplicativo sem responder. Respirei fundo. Abri outra conversa. Desta vez, era uma mensagem destinada apenas a Jéssica. Escrevi uma única frase. Curta. Educada. Sem acusações. Sem drama. Li várias vezes antes de enviar. Depois toquei em enviar. Naquele mesmo instante, o telefone começou a tocar. Jéssica. Deixei chamar. Ela ligou novamente. E outra vez. Continuei sem atender. Não queria discutir. Precisava, pela primeira vez na vida, ouvir meus próprios pensamentos. Levantei, fui até a janela e observei a rua silenciosa. Então fiz uma pergunta que eu havia evitado durante anos. Se eu deixar de resolver os problemas deles? Se eu parar de pagar? Se eu deixar de ser conveniente? Quem eu realmente sou para essa família? Naquela noite, eu ainda não tinha resposta. Mas uma coisa era certa. Na manhã seguinte, todos começariam a descobrir. Na manhã seguinte, acordei mais cedo do que de costume. Mal tinha preparado meu café quando alguém bateu à porta. As batidas eram rápidas, impacientes. Antes mesmo de abrir, eu já sabia quem era. Respirei fundo. Quando girei a maçaneta, encontrei Jéssica parada na minha frente.
Ela ainda usava a roupa da festa da noite anterior. O vestido estava amassado. O rosto mostrava sinais de cansaço, e os olhos revelavam uma preocupação que eu nunca tinha visto antes. Sem esperar convite, ela entrou no apartamento. Olhou ao redor pela primeira vez com verdadeira atenção. O sofá antigo. Os móveis simples. A cozinha pequena. Parecia surpresa ao perceber que minha vida estava longe do conforto que ela sempre imaginou. Ela cruzou os braços e foi direto ao assunto. Você não pode fazer isso. Fiquei em silêncio. Ela continuou. Como vou pagar o aluguel agora? As contas vencem esta semana. Olhei para ela com calma. Durante anos eu tinha resolvido aqueles problemas sem fazer perguntas. Agora, pela primeira vez, apenas esperei que ela terminasse. Jéssica respirou fundo. Se você estava magoada, podia ter conversado comigo. Balancei a cabeça lentamente. Eu tentei. Ela franziu a testa. Aquilo na festa foi só uma brincadeira. Sorri, mas sem alegria. Uma brincadeira faz todo mundo rir. Ontem, só uma pessoa foi humilhada. Ela desviou os olhos. Por alguns segundos, nenhum de nós disse uma palavra. Então ela tentou mudar a situação. Disse que eu gostava de controlar tudo. Que ajudava apenas para parecer a irmã perfeita. Escutei cada frase até o fim. Sem interromper. Quando finalmente ela terminou, respondi apenas uma pergunta. Se era tão fácil depender de mim, por que foi tão fácil me deixar do lado de fora? Jéssica não encontrou resposta. O silêncio falou por ela. Naquele momento, meu telefone tocou. Era uma mensagem de voz da minha avó. Coloquei no viva voz. Ela disse que soube do que havia acontecido. Contou que ela e meu avô também não tinham sido convidados para a comemoração. Disse que sentia orgulho de mim. E que jamais deveria aceitar ser tratada como alguém sem valor. Vi o rosto de Jéssica perder a cor. Ela abaixou a cabeça. Pouco tempo depois, outra batida soou na porta. Meus avós haviam chegado. Jéssica saiu rapidamente, evitando cruzar com eles. Passei o restante da manhã conversando com as duas pessoas que sempre me fizeram sentir importante. Não falamos apenas sobre o que aconteceu. Falamos sobre a vida. Sobre recomeços. Sobre como o respeito vale muito mais do que qualquer obrigação familiar. Antes de ir embora, meu avô colocou a mão no meu ombro. Quem ama você, nunca exige que você desapareça para que os outros brilhem. Aquelas palavras ficaram comigo. Naquela mesma noite, uma antiga amiga me enviou várias capturas de tela. Era uma conversa entre Jéssica e alguns amigos. Durante meses, eles faziam piadas dizendo que eu pagava as contas dela. Riam porque tinham certeza de que eu continuaria ajudando, acontecesse o que acontecesse. Uma das mensagens dizia: ela paga tudo, e ainda acha que faz parte da família. Li cada palavra com calma. Curiosamente, não senti ódio. Senti liberdade. Porque, finalmente, todas as dúvidas desapareceram. Sem escrever nenhuma explicação, publiquei apenas uma das imagens no grupo da família. O silêncio foi imediato. Ninguém tentou negar. Ninguém encontrou desculpas. Dias depois, cancelei definitivamente todos os pagamentos que ainda faziam parte da vida de Jéssica. Pela primeira vez, cada responsabilidade voltou para quem realmente deveria assumi-la. Minha vida não mudou de um dia para o outro. Meu apartamento continuou pequeno. Meu trabalho continuou simples. Mas algo dentro de mim era completamente diferente. Eu já não carregava o peso de tentar conquistar um lugar onde nunca fui realmente aceita. Percebi que família não é formada apenas por laços de sangue. Família é quem celebra sua presença, e não apenas sua utilidade. Naquele dia, eu não perdi minha família. Perdi apenas a necessidade de implorar por um amor que nunca foi verdadeiro. E, olhando para trás, essa foi, sem dúvida, a melhor decisão que já tomei.